Salve, salve, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Seguimos aqui no nosso projeto, já estamos na aula número 6. Para quem chegou agora, existem várias e várias aulas aqui para o concurso da ESA, aulas 100% gratuita. Eu sou o professor Rogério Silva, licenciado, bacharel em História, especialista em ensino, mestrando em História também pela Universidade Federal, professor há mais de 22 anos de concurso público. Vamos junto em busca da sua aprovação. Não se esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal e sem muita enrolação, vamos para a nossa aula número 6. Regência. A regência, gente, no conteúdo de vocês, ela exige que vocês tenham esse domínio dessa parte desse conteúdo quando o Brasil não tinha imperador. Você tem que compreender as diferenças entre esses partidos políticos, você tem que compreender o que foi a trina e o que foi o ato adicional, assim como as principais características da regência una do padre Antônio Feijó. E principalmente, gente, essa é a parte mais cobrada na prova da ESA. Como eu falei, eu dou aula há mais de 20 anos para essa galera. Eu tenho aqui na minha cabecinha praticamente todas as provas, todas as questões que são cobradas nesse concurso. Eu acompanhei o processo de evolução desse concurso. Eu dou aula desde quando era português, matemática, história e geografia apenas. Essa parte aqui, gente, ela é nova, tá? Que fala sobre o Duque de Caxias, a ação pacificadora. Você vai ver aqui comigo, gente, como é que ele pacificava, cortando umas cabeças, metendo bala em todas as revoltas que ele foi chamado para sufocar. Então foi muito sangue aqui do Duque de Caxias, seja no Maranhão, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, em Minas Gerais. Lembrando também que o Duque de Caxias vai aparecer ali na Guerra do Paraguai. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Estamos estudando, gente, num momento de interseção, um momento mediano ali na história, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Entre esse governo existe o período regencial, um governo provisório. Então aqui, gente, nós temos esses três grupos políticos: os restauradores, os liberais moderados e os liberais vistos como radicais. Então você tem que conhecer aqui as diferenças de pensamentos, as diferenças de propostas de política ali para o século XIX, para a primeira metade do século XIX. Né? Dom Pedro II depois vai acabar assumindo o governo ainda menor de idade e vai terminar com esse período regencial. Mas muita coisa aconteceu aqui no intervalo de menos de 10 anos, podemos assim dizer, né? De 1831 a 1840. Lembrando que o Dom Pedro I abdicou o trono, né? Ele renunciou. Então tinha uma galerinha, gente, que viajava na maionese, apelidados aqui de caramurus, eram portugueses na sua grande maioria. E eles tinham um sonho muito louco de Dom Pedro I retornar e restaurar a monarquia em seu nome. Por isso o nome Restauradores. Muito fácil. Temos aqui, gente, os liberais moderados, apelidados de chimangos. Eles não simpatizavam com o poder centralizado do rei. Ou seja, eles não queriam novamente um governo autoritário e um governo de regime absolutista. Né? Contava, logicamente, com a presença de muitos latifundiários, muitos indivíduos ligados aqui ao agro. Defendiam a manutenção do regime monárquico
Eles aceitavam a ideia de ter um rei, mas que esse rei defendesse, logicamente, os seus interesses. Observa que aqui, gente, em nenhum momento a gente fala de povo. Né? Em nenhum momento a gente fala de povo. A gente está falando de propostas políticas da elite para a elite. Os liberais moderados defendiam, né, gente, um equilíbrio entre o poder local e o poder, vamos dizer assim, federal. Né? O poder das províncias deveriam estar em equilíbrio com o poder do Rio de Janeiro, né? Com o poder da capital, exercida aqui, nesse caso, pelo futuro imperador Dom Pedro II. Republicanos. Os republicanos eram apelidados de liberais radicais, porque alguns deles defendiam o fim da monarquia. Eram apelidados também de farroupilhas ou jurujubas. Eu acho que é isso, jurujubas. Posso estar errando na pronúncia. Acreditavam que a autonomia das províncias deveria ser o quê? Aumentada. Enquanto, eu vou voltar aqui, os liberais moderados, eles diziam que deveria ocorrer o equilíbrio, aqui eles queriam mais poder para o Rio Grande do Sul, para o Maranhão, para a Bahia, ou seja, para as províncias. Formado aqui por pequenos comerciantes e homens livres, esse partido tinha uma relativa influência das camadas populares urbanas no território nacional. Então aqui você já vê participação de membros populares. Né? Não são pessoas extremamente pobres. São pessoas que não são literalmente da elite. Reivindicavam o fim do Conselho do Estado e o poder moderador, que era o símbolo de autoritarismo e de centralização do poder na figura do imperador. A transformação dos radicais liberais em republicanos aconteceu aqui na segunda metade do século XIX. Então, do grupo liberal radical, vai surgir o grupo republicano, que vai interferir um pouquinho lá na proclamação da República, tá? Proclamação da República, que daqui a pouco nós iremos ter uma aula aqui e vamos ver que não foi proclamação, e sim um golpe. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. O que você tem que enxergar, gente? Você tem que enxergar, gente, a evolução dos partidos políticos ao longo do Brasil Império. Então você vê aqui no primeiro reinado, quem ficava se debatendo pelo poder? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Quem tinha mais benefícios em cargos públicos? Aqui, o Dom Pedro I puxava o saco dessa galera e vice-versa. E aí nós teremos esse processo de evolução. Né? O que eu acabei de citar aqui para vocês, depois vai ficar de uma dicotomia, lado A, lado B, né? Mas claro, regressistas e progressistas. E depois conservadores e liberais, e isso vai acabar ali na proclamação da República entre liberais radicais e republicanos. Então, essa é a formatação política do período imperial. Cara, se tu não entender assim, só Jesus na causa. Tá aqui, olha. Partido Português originou os restauradores. Partido Brasileiro, liberais moderados e liberais exaltados, que acabamos de ver. Os regressistas vão pegar um pouquinho de cada aqui, olha. De restauradores e liberais moderados. Os progressistas de liberais moderados para liberais exaltados. Vai haver uma mudança de nomenclatura aqui para o segundo reinado, mas que na verdade eles eram praticamente farinha do mesmo saco. Né? Regressistas vão virar conservadores e progressistas vão virar liberais. Já no finalzinho ali, olha, do século XIX, esse partido liberal vai derivar os republicanos, né, que vão defender a construção de um governo sob liderança de um presidente da República. Ok? Então esse mapa mental aqui para vocês, top, para vocês arrebentarem na prova. Escreva aqui, gente, de onde vocês estão assistindo essa aula.
de qual estado, de qual cidade. Eu sempre falo isso daqui. Eu quero saber onde estamos chegando, onde nosso conhecimento está chegando, beleza? Vamos lá, continuando. Regência trina, provisória e permanente. O que é uma regência? É um governo provisório. O que é trina? Formado por 3 pessoas. Então, quando Dom Pedro I renunciou, quando Dom Pedro I abdicou, foi criado um governo provisório. Depois que o negocinho se organizou, virou uma trina permanente. E depois vai deixar de ser trina e vai se transformar em una. Então, gente, vocês têm que acompanhar esse desenho histórico. Primeiro, uma trina provisória, depois uma trina permanente, e aí os caras vão mudar as leis aqui. O que era trina vai passar a ser o quê? Una. Uma regência una do padre Antônio Feijó e posteriormente de Araújo Lima. O que mais vem na prova, professor? Pela minha pequena experiência de 20 anos, vem mais aqui na prova a regência una, ok? Então, olha aqui. No dia 7 de abril, os parlamentares estavam de férias. Nossa, férias em abril. Novidade, né? Por isso, os deputados e senadores que se encontraram no Rio de Janeiro elegeram uma regência provisória, que durou ali entre abril e julho de 31. A regência provisória foi formada por Carneiro Campos, Nicolau de Campos de Vergueiros e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Olha aqui, esse cara depois ele vai aparecer aqui na nossa história. Era um grande comandante do exército, o filho dele, na verdade. Foi estabelecido que os regentes não teriam poder moderador e tinham aqui a capacidade, o dever e o direito de criar impostos. A Câmara elegeu também a regência logo depois, permanente, a partir de agosto de 31. Tá bom, gente? Não te liga muito, gente, nesses nomes aqui, tá? Carneiro Campos, Nicolás Vergueiro, Francisco não sei das quantas, eles não são tão importantes. Talvez o que aparece aqui vai ser o Júnior, o filhote aqui do brigadeiro muito importante que marcou a história do Exército. A trina permanente já vem com o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, os deputados José da Costa Carvalho e João Braulio Diniz. Aqui é a permanente, tá? Essa aqui é a trina permanente. Nesse contexto, gente, vários grupos estavam disputando o poder. E isso acabou provocando constantes conflitos pelo Brasil. Então nós temos conflitos entre a elite nativa e a elite portuguesa. E isso vai acabar desembocando onde? Na balaiada, na cabanagem, na sabinada, etc. Nessa primeira fase do período regencial, de 31 a 34, a política nacional esteve sob o controle de quem? Dos liberais moderados. Destaque para esses liberais quem? O ministro da Justiça, que vai exercer grande influência política, inclusive, né, assumindo posteriormente a regência una. Enfrentou o levante da polícia e do exército carioca contra baixos salários e castigos, agiu com determinação, requisitando forças de Minas e São Paulo para enfrentar os revoltosos. Ele, inclusive, vai enfrentar a cabanagem, entre outras revoltas, mas depois ele vai acabar renunciando. Aqui, dentro desse cenário, por conta de várias revoltas que estão explodindo pelo Brasil e o clima de descontentamento popular, vai ser criado um grupo de elite. Que grupo de elite é esse? A Guarda Nacional. Olha aqui. Olha aqui quando vocês forem sargento do Exército. O uniforme que vocês vão usar. Coisa linda do titio. Olha essa meia aqui. A Guarda Nacional. Tá aqui a Guarda Nacional. A Guarda Nacional tinha as melhores armas, tinha os melhores salários. Geralmente eram indicações políticas.
filhos da elite política brasileira. Então, o governo regencial queria ter esse grupo como um grupo de confiança, uma vez que, em muitas revoltas, membros do exército brasileiro que eram humilhados, maltratados e que não recebiam o salário em dia, acabavam se juntando com os revoltosos. Claro, óbvio e evidente, né? O cara, ele é um soldado, ele não recebe o salário há 7 meses. Na hora da revolta, do vamos ver, ele fica até mesmo na dúvida e acaba se unindo, porque ele também é um pobre coitado, né, das camadas populares que lutam por melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Ok? Então a Guarda Nacional surge para preencher esse lado de um braço militar da regência. Um braço militar confiável, uma vez que, repetindo, em alguns casos, os soldados do exército brasileiro não eram tão confiáveis. Como eu falei para vocês, gente, né, houve uma reforma política. Houve, na verdade, gente, duas grandes reformas políticas aqui durante a regência, ou seja, a modificação das leis. Inclusive, depois vai ter a interpretação do ato adicional. Mas na tua prova o que vem é apenas o ato adicional. Olha o nome, gente, já diz tudo. Adicional. Ele está adicionando leis onde? A Constituição. Qual era a Constituição que vigorava aqui no momento? Lembra? A Constituição da Mandioca. 24 mandioca 24. Ah, professor, eu jamais vou esquecer da mandioca, ou dessa aula. Então, filho de Deus, essa Constituição, ela tinha um caráter autoritário. Ela tinha um poder moderador. O Dom Pedro I impôs, outorgou essa Constituição. Então, o que a galera aqui em 30, 33, 34 queria? Os políticos aqui, eles queriam, gente, que o poder fosse muito mais dividido. Eles queriam que o futuro imperador e aqui o regente não tivesse grandes, grandiosos, infinitos, eternity, forever poderes. Então aqui, gente, em parte, essas leis reduziram a autonomia das províncias, que não poderiam ter uma constituição própria. O presidente provincial, isso é muito importante, ele não era escolhido pelo povo da sua província, e sim pelo governo regencial, ou seja, democracia zero. Então aqui nós temos uma característica centralizadora. O ato adicional, na verdade, é isso. Ora é centralização, ora é descentralização. Tá bom? Mas menos pior do que a Constituição de 24, que era 100% autoritária. A autonomia das províncias se restringiu à criação das assembleias provinciais. Então, isso aqui já era positivo, né? A elite local poderia votar na própria elite local, sem muita interferência do poder central. Então, essa é a grande sacada do ato adicional. Extinguiu o Conselho de Estado, que era algo centralizador, que ficava ali uma dúzia de puxa-sacos trabalhando com o imperador. Instituiu aqui, gente, olha, a capital do país, novamente, né, de forma neutra, o Rio de Janeiro. E a regência, que era trina, agora nós não teremos mais 3 regentes. Agora nós teremos apenas um. Ok? A regência passa a ser una com mandato de 4 anos. Então, regências unas. Aqui na regência una, gente, nós teremos o conflito político entre conservadores e liberais. Né? O primeiro ali, o bonitão à direita, o Padre Feijó, ele vai assumir. E depois vem ali o Araújo Lima. Né? O Araújo Lima, que vai criar aqui dentro do seu governo uma interpretação do ato adicional, centralizando o poder em suas mãos. Ele era um cara muito autoritário. Então o Padre Feijó governou aqui o Brasil entre 35 e 37. Como ele não conseguiu acabar com as revoltas que estavam acontecendo aqui, não tinha muito dinheiro, não tinha muito apoio militar, ele renunciou. Então olha aqui, gente, ele ficou aqui aproximadamente 2 anos.
35, 36, 37. E aí quem assumiu? O Araújo Lima, que vai até meados de 1840. E esse cara ele era muito violento, tá, gente? Muito repressor e conseguiu liquidar muitas das revoltas regenciais. Então, primeiro regente único, Padre Antônio Feijó. Segundo regente único, Araújo Lima. Ok? Pegaram aí, gente? Voltem o vídeo, anotem, compre a nossa apostila, tá aí o Instagram do professor, prof.Rogério Silva, 9183080242, para você acompanhar nossas aulas, para quem puder e quiser. Então, gente, agora nós vamos para as revoltas. Tiro, porrada, bomba, chifrada, dedada, era muita onda aqui. Então é isso que mais aparece em prova. Então você tem que ter, gente, essa visão geral aqui. Isso aqui, gente, ainda está faltando algumas revoltas, tá? Eu coloquei apenas as principais. Cabanagem, Grão-Pará, não te esquece. Não é o Pará, é o Grão-Pará, uma região gigantesca da Amazônia. Balaiada, os balaios. Uma vez eu estava viajando, a turismo mesmo, passei pela cidade de Caxias, cara, muito legal. Tem o Museu da Balaiada. Malês e Sabinada, muito fácil, muito tranquilo, gente, essas revoltas de entenderem, tá? De entender. É muito tranquilo, você vai ver aqui já já. E aí o que que você tem que saber? Ocorreu na nossa linda e maravilhosa Bahia. O Salvador, linda e maravilhosa. Infelizmente maltratada por nossos políticos. Mar de povo lindo e maravilhoso. Farroupilha, os nossos amigos aqui gaúchos, muito churrasco, muita carne seca. Então tem a ver aqui com a carne seca. No Nordeste chamam de charque, né? No Norte e no Nordeste. Então é isso que tu tem que saber, tá, gente? Cabanagem, Grão-Pará, Balaiada, Maranhão, Malês e Sabinada, Bahia e Farroupilha, Rio Grande do Sul. Vamos adentrar agora em alguns detalhes dessas revoltas. Aqui, gente, eu peguei um mapa da Fundação Getúlio Vargas, né, da FGV, um mapa interativo. Então você pode também ter acesso a ele. É só tu colocar no Google, tá, gente? Tu coloca lá FGV, Geopolítica das Rebeliões em 1831. 1848. Observa que ultrapassa o período regencial, tá bom? Então aqui não é apenas período regencial. Nós temos outras e outras revoltas aqui. Mas o foco, gente, é o período regencial. Olha aqui, gente, o Grão-Pará, olha. Gigante aqui. Esse aqui é o Grão-Pará, tá vendo? Teremos revoltas no Maranhão, teremos revolta na Bahia, Pernambuco, gente, já é outra história, tá? Rio de Janeiro também, tá? E teremos aqui na regência a Farroupilha. Tá aqui a legenda, olha. Cabanagem, repúblicas da Farroupilha, Balaiada, Sabinada, Praieira e revoltas liberais, gente, é outra história que nós iremos ver em outro momento, tá? A Revolução Praieira. As revoltas liberais, eu vou apenas dar aqui uma explanada rápida, porque tem a ver com a figura do grandioso Duque de Caxias, ok? Então, gente, pode dar uma olhadinha lá, Fundação Getúlio Vargas, mapas digitais, geopolítica das rebeliões na década de 30, década de 40, no século XIX. Vamos para a cabanagem. A cabanagem aconteceu no Grão-Pará entre 1835 a 1840, ou seja, tem aproximadamente 5 anos. Por que o nome cabanagem? Porque, gente, é formado por grande maioria de pessoas pobres,
movimento é caracterizado como um movimento popular. Então, o pobre paraense aqui mora onde? Em cabanas, em palafitas. Essa imagem aqui é clássica, foi feita durante o governo Vargas, tá, gente? Para retratar o cabano. Logicamente, gente, que tinha cabanos ricos também, tá? Fazendeiros, militares, padres, que visualmente não eram assim. Isso aqui é mais ou menos um estereótipo sobre o que é ser cabano. O movimento, gente, ocupou Belém ali aproximadamente entre janeiro de 35 a maio de 36. Professor, a revolta acabou em 36? Não, ela se prolongou no interior até 1840. Mas, gente, os cabanos invadem a cidade, ocupam a cidade, depois eles se retiram, depois eles ocupam novamente, até eles perderem o controle da capital em 13 de maio de 36. O governo regencial vai ter muito problema para acabar com esse movimento, até mesmo por conta da extensão territorial que ele alcançou. Causas da cabanagem. A elite paraense não assumiu o poder no pós-independência. E pior, o povo e os soldados foram massacrados a mando indireto de Dom Pedro I. Isso é conhecido como massacre do Brigue Palhaço, a tragédia do Brigue Palhaço. Brigue é o tipo de embarcação e Palhaço era o nome do navio do John Pascual Grenfell, que estava em Belém lá em meados de 1823. Então aqui é o contexto pós-independência. Quem mandava no Pará antes da independência? A elite portuguesa. Depois da independência, a elite portuguesa. Depois da adesão do Pará à independência, a elite portuguesa. Não alterou em nada. Então a elite paraense ficou revoltada com isso. E o povo despertou aqui um movimento anti-lusitano contra os portugueses, porque eles foram massacrados aqui no navio. Contra a regência, porque a regência ela agia de forma autoritária, era ela que nomeava o governador do Pará e do Maranhão e da Bahia, lembrando que não existia um nome governador. Que nome eles usavam aqui? Era o presidente provincial. Então, quem governava o Pará era um paraense? Não. Quem governava a Bahia era um baiano? Não. Quem governava o Rio Grande do Sul era um rio-grandense? Não. Então, isso é comum a todas as revoltas. Tá? O paraense, há séculos e séculos, estava sendo humilhado e explorado. Para o estado do Pará foi enviado um presidente altamente violento, chamado de Lobo de Souza. E dentro do movimento existiam alguns escravos que sonhavam com a liberdade. Então, a cabanagem, gente, é essa luta por melhores condições de vida, né, e poder político, né, melhores condições de vida para as camadas populares e o sonho de liberdade dos escravos, e tinha uma elite que queria comandar o Pará. Paraense comandando o Pará. Então eles tomaram o poder após a morte de um dos seus líderes, chamado de Batista Campos, e essa morte acabou aglutinando esses grupos tão distintos. Escravos, livres, pobres, ricos, militares, padres, etc. E eles tomaram o poder, matando o presidente da província, que era apelidado de Malhado, o Lobo de Souza. Então eles tomaram o poder. Aqui, gente, para quem conhece o Pará, bem aqui atrás, a gente tem a Estação das Docas, a Baía do Guajará, um local lindo e maravilhoso lá em Belém. É um ponto turístico. Na frente da Estação das Docas tem essa igreja aqui, que foi um dos palcos do confronto quando os cabanos tomaram o poder em 7 de janeiro. Assumiram o poder, primeiramente Félix Malcher, depois ele traiu o movimento, foi morto pelos próprios cabanos. Depois o Francisco Vinagre, que era um cara da elite também, paraense, assumiu o poder, mas logo, poucos meses depois, foi expulso de Belém e o governo mais duradouro foi de Eduardo Angelim. Mais tropas e mais tropas chegaram no Pará e, infelizmente, em 1840, lá próximo de Manaus, o movimento foi
100% derrotado. Tá bom? Aqui nós temos alguns municípios onde ocorreram esses conflitos. Lembrando que muitos conflitos aconteceram nessa direção, tá? Em direção ao rio Amazonas, em direção ao estado do Amazonas, ali pro lado de Santarém. Lindo, lindo, lindo. Já estive lá em Alter do Chão, gente. Quando vocês tiverem a oportunidade, frequentem também. Ok? Balaiada. Balaiada Maranhão, aproximadamente entre 1838 e 1840. Ali existiu conflitos políticos também entre as elites. Então, a revolta começa com esses conflitos políticos, mas depois, gente, ela se desenvolve num contexto totalmente diferente, com reivindicações populares. O Maranhão, naquela época e até hoje, tem grande importância ali na sua economia do algodão. E a galera estava com dificuldade de vender esse algodão no mercado internacional e também no mercado regional, o que acabava gerando muita pobreza e muita miséria no Maranhão. Então, esse é o contexto. Os conflitos se agravaram nessa província linda e maravilhosa quando aprovaram uma tal de lei dos prefeitos, que era uma lei extremamente autoritária, onde o prefeito ele era prefeito, guarda de trânsito, juiz, policial e delegado. Eita porra! Então essa lei foi proposta pelos cabanos, tá? Aqui, gente, cabanos não tem nada a ver com a cabanagem, tá? Cabano é um grupo chamado de conservador. Esses passaram a ter poderes imensos e começaram a perseguir quem? Os bentivis, os liberais. E esse poder autoritário, logicamente, esses poderes autoritários irão recair sobre as camadas mais pobres, as camadas populares, como, por exemplo, o vaqueiro Cara Preta. Passava pela vila de Manga e seu irmão inocentemente foi acusado de ser assassino. O Cara Preta não aceitou a prisão do seu irmão e logo depois teve muito tiro, muita onda, e aí começa a revolta dentro desse cenário do vaqueiro Cara Preta. Outros sujeitos vão se unir ao movimento. Tá? O mandante da prisão foi o prefeito da vila de Manga, José Egito, que era cabano. Né? Então você vê aqui Bentivi versus cabano, liberal versus conservadores. E vai cair aqui sobre o pobre irmão de Cara Preta. Né? Então tá aqui a revolta da balaiada. Por que balaiada? Sempre tem um porquê, tá, gente? Porque um dos líderes da revolta era fabricante desses balaios aqui, ó. Esse cesto de fibra, né, vegetal, artesanal. Tivemos músicas aqui. O balaio chegou, o balaio chegou. Cadê o branco? Né? Poesias, na verdade. Não há mais branco, não há mais senhor. Né? Então eles começaram a perseguir os donos de escravos também. Um dos líderes também que vai se juntar ao movimento é o Negro Cosme, né? Que era um líder quilombola. E depois o Francisco dos Anjos, que era o artesão, que era o fabricante de balaio. Por isso o nome balaiada. Ele aderiu à revolta depois de vingar, né, através matando um capitão branco que tinha estuprado a sua filha. Nenhum dos participantes era politizado. Esse politizado, gente, não é a questão de consciência de classe. Logicamente que eles tinham aqui, direto ou indiretamente. Né? Mas é a questão de politizado associado 100% ligado àquele conflito inicial de cabanos e conservadores. Tá? Aqui, dessa galera aqui, ó, liberais e conservadores, bentivis e cabanos. Eles não estavam preocupados com isso. É isso que eu me refiro aqui, tá? De politizado. Para lá chegou, infelizmente, o cara que era acostumado a liquidar com as revoltas, o barão ali de Caxias, né? O Alves Lima e Silva, que vai, infelizmente, derrotar o movimento, né? Inclusive, ele tomou a cidade de Caxias, né? Que era um dos centros de resistência da balaiada. Por isso que depois ele vai ficar conhecido como Duque de Caxias. Então aqui você vê o cenário, né, dessa revolta da balaiada, né? Tutóia, Miritiba, Caxias, Itapecuru, Pasto Bons. Então é o cenário onde aconteceu essa revolta que infelizmente foi derrotada. Tá aqui, ó. O futuro Barão de Caxias foi nomeado para a presidência do Maranhão.
à frente de 8.000 homens, tomou a cidade de Caxias, ocorreu a morte de Cara Preta. Em 41, o decreto imperial acabou concedendo anistia a esses revoltosos. Os que sobreviveram, né? Porque o Negro Cosme depois foi enforcado e o vaqueiro ali, o Raimundo, foi expulso do Maranhão e depois também veio a falecer. Então os líderes acabaram morrendo pouco depois do fim da revolta. Tá bom, gente? Então, rapidamente, essa é a balaiada. Gente, eu poderia aqui, gente, entrar em detalhes sobre essas revoltas, mas não é isso que a tua prova cobra. Tá bom? Fiquem cientes disso. Então, como já falei para vocês, eu já dou aula há muito tempo sobre isso daqui. Então, eles não vão detalhar a cabanagem, eles não vão pedir uma questão altamente detalhista sobre a Farroupilha, se a Farroupilha foi ou não separatista, por exemplo. Isso já fica mais para o lado do Enem, tá bom? Revolta dos Malês. Malê. Quem é o Malê, né? 1835 ali na Bahia. É uma revolta escrava, tá, gente? É uma revolta rica em aspectos étnicos culturais. Por quê? Porque os malês eram ligados ao mundo árabe, aos muçulmanos, tá? A Bahia historicamente se envolvia ali os baianos, né, em luta contra a escravidão, claro, né? Eles não são bobos nem nada, então eles lutavam em vários e vários momentos na história. Nós tivemos, de forma linda e maravilhosa, várias revoltas escravas. Infelizmente, muitas delas foram derrotadas. Tá bom? Então, o malê é o muçulmano, é o negro que escreve e lê em árabe. Professor, tem escravo negro muçulmano? Sim, gente. A África é um continente riquíssimo, multicultural. Então, ali no norte da África, você tem ali praticamente um predomínio da cultura árabe. É diferente da parte ocidental e a parte sul-africana. Líderes: Licutan, Alufá, Luiz Sani, Manuel Calafate, Mestre Tomás. Muitos participantes sabiam ler e escrever em árabe, organizavam-se em sociedades secretas. Tivemos ali a participação de aproximadamente 1.500 pessoas, inclusive libertos. Professor, por que o liberto estava nessa revolta? É porque ele era livre, mas ele não era respeitado. Ele sofria o preconceito racial. Quem eles queriam. Quais são as causas da revolta? É uma revolta abolicionista. É uma revolta que resiste ao status de escravidão. Queriam matar todos os brancos de Salvador. Oh, olha que coisa legal, né? É uma revolta que busca a tolerância religiosa, algo que não acontecia, logicamente, né, aqui no Brasil, mesmo depois da independência. Por quê? Porque, segundo a Constituição de 24, nós temos o catolicismo como religião oficial do Estado. Beleza? Então, o liberto está nessa revolta porque ele praticamente era impossibilitado, era impossível ele melhorar a sua condição social. Então se juntou com os malês. Infelizmente, rapidamente eles foram descobertos, foram julgados pelos tribunais, os líderes foram condenados à pena de morte e outros revoltosos foram condenados a trabalho forçados, né, e enviados para a África. Muito complicado, né? Então não teve muita durabilidade a revolta dos malês. O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como as práticas de suas cerimônias religiosas. Ou seja, os muçulmanos se transformaram em classes perigosas. Classes perigosas, gente, entre aspas. Tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Aqui é a visão preconceituosa dos portugueses, não a visão do querido professor Rogério. Sabe nada. Ah, professor, sabe nada. Não sei nada mesmo dessa história. Por que sabe nada? Porque um dos seus líderes tinha o sobrenome Sabino. Tá bom? 37 a 38. 2 anos aproximadamente. Sempre são períodos aproximados, tá, gente? Setores sociais reclamavam que a província estava empobrecida, milhares sacrificavam. Aqui, gente, existia reclamação até da classe média. Se a classe média estava
reclamando do alto preço das mercadorias, imagina a situação do povão, das massas, das camadas populares. Nada que não esteja ruim, que não poderia piorar. Piorou. Muitos jovens baianos eram recrutados de forma violenta para lutarem lá na Farroupilha, uma luta que não tinha nada a ver com eles, para integrar o exército regencial e depois imperial, que a Farroupilha a gente vai ver daqui a pouco, foi uma guerra civil extremamente longa. A maçonaria e os militares preparavam os tropins da revolta no dia do embarque de tropas para o sul. Motivação comum, motivação a todas as revoltas regenciais que nós estamos estudando. A luta das províncias contra a centralização do governo. Ou seja, os regentes queriam mandar sozinhos. Eternity, Infinity, para sempre eles queriam comandar o Brasil. Eles sufocavam a política local, a política das províncias, né? Motivações lá na Bahia. Exploração de pequenos déspotas rurais impune a classe média aos setores populares. Quem eram esses déspotas rurais? Eram geralmente portugueses, latifundiários, né? Manutenção da autonomia conquistada com um ato adicional. Eles queriam ter essa autonomia. Os baianos queriam governar a Bahia, mas o governo regencial deixava acontecer isso? Não. Por isso esse bonitão aqui das tapiocas, né, o Francisco Sabino da Rocha, médico, jornalista e professor, acabou organizando a galera para lutar contra todas essas contradições. Chegaram até a proclamar uma república provisória. Eles acreditavam que o Dom Pedro II iria melhorar a vida deles. Por isso, provisória. Buscou apoio dos escravos, com promessa de libertação para aqueles que lutassem, mas muita gente, da classe média aqui da Bahia, de Salvador, saiu da revolta depois que os escravos entraram, né? Infelizmente, o governo conseguiu repreender de forma muito violenta a revolta. Foi mais uma revolta, infelizmente, derrotada. Professor, foi só derrota, né, gente? Infelizmente, até aqui, só derrota. Mais de 2.000 pessoas morreram, os principais líderes foram condenados à morte, depois alguns desses líderes foram perdoados, né? Foram expulsos para o interior do Brasil. A pena ela foi trocada, ok? Chegamos aqui a Farroupilha, Rio Grande do Sul, lindo, lindo e maravilhoso. Os Pampas, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, Bento Gonçalves, ali onde tínhamos várias missões jesuíticas, 10 anos de guerra aproximadamente. Ou seja, começou no período regencial e perpassou para o período imperial. O problema, foi chegar lá no governo de Dom Pedro II. Então, o Rio Grande do Sul, como diz a própria imagem aqui, gente, era e é muito ligado à questão da pecuária, né? As charqueadas, as estâncias, as fazendas que trabalhavam com a fabricação de carne seca, que era muito vendida para Minas Gerais e que tinha grandes problemas de concorrer com a carne seca que vinha do Uruguai e da Argentina, que entrava de forma ilegal através de contrabando. Então tá aqui, gente, características da Farroupilha. Maior guerra civil brasileira, comandada por classes dominantes. As outras revoltas, gente, geralmente eram comandadas por classe dominante e populares, ou apenas populares. Só que aqui é um movimento elitista, tá, gente? Diferente, por exemplo, da cabanagem, que foi um movimento popular, é um movimento elitista com a participação dos funcionários dos fazendeiros. Participação popular. O povo é a massa de apoio, né? É o exército. São as forças militares aqui. Um dos líderes do movimento está aqui, olha, Bento Gonçalves, tá bom? Jamais as camadas populares assumiram a liderança desse movimento. Quem comandava eram os grandes fazendeiros. Causas. A elite do Rio Grande do Sul contestava a centralização política. Novamente, eles tinham o direito de eleger aqui o seu representante? Não. Quem fazia isso era a regência.
O governo central fazia alguma coisa para resolver os problemas de lá do Rio Grande do Sul? Não, né? Deixava eles, como nós falamos na gíria, a Deus dará, esquecidos e abandonados. Vários tratados comerciais que existiam há muitos anos no Brasil prejudicavam os gaúchos. Cada ano que passava, gente, os gaúchos, os fazendeiros, estavam tendo prejuízo. Principalmente com o quê? Porque o governo não se preocupava com a importação da carne seca, do charque. Então, o charque, vamos supor, da Argentina era vendido a R$ 10. O charque do Rio Grande do Sul era vendido a 25. Por quê? Porque o charque do Rio Grande do Sul era legalizado e pagava os impostos. Da Argentina e Uruguai entravam de forma ilegal, contrabandeada. O que o governo do Rio de Janeiro fazia, o governo central? Nada. Então, a galerinha do Rio Grande do Sul resolveu lutar contra isso. A revolta começou pelo Rio Grande do Sul e atingiu, você não deve esquecer, Santa Catarina. Teve até participação de italianos aqui, olha. Objetivos da guerra: solucionar os problemas econômicos da província e obter liberdade de escolher seu próprio governante. Já falei isso aqui para vocês. Comandante David Caravaro e auxiliado por Giuseppe Garibaldi. Eles conseguiram conquistar Santa Catarina e lá eles proclamaram uma República Juliana. Antes disso, gente, Bento Gonçalves e a sua galerinha conseguiram proclamar a República de Piratini. Então foram proclamadas duas repúblicas como uma forma de pressionar o Estado imperial a atender às reivindicações dos gaúchos. Chegaram a convocar uma Assembleia Constituinte presente apenas nas ideias presente apenas ideais separatistas. Eles falavam que eles queriam separação, mas de fato eles não queriam. Isso aqui foi uma forma de pressionar, foi uma estratégia, foi um blefe, tá? Se você, Dom Pedro II, não atender nossas reivindicações, nós vamos criar o nosso país. Mas eles queriam de fato? Não, era uma tese que era um papo furado. Porque se já estava difícil vender o charque fazendo parte do Brasil, imagine se essa região se proclamasse independente. O Dom Pedro II ia ficar mordido, puto com eles, e ia dificultar ainda mais a atividade econômica deles. Para tentar combater e acabar o movimento, mandou para lá quem? O bonitão das tapiocas aqui, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias foi para lá, tiro, bomba, 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 e não conseguiu destruir todo o movimento. E aí ele, inclusive, recomendou ao Dom Pedro II um acordo, né? Então aqui, gente, o movimento, embora tenha perdido milhares de vidas, em várias batalhas os gaúchos foram derrotados, mas no final eles foram vitoriosos. Aleluia, irmãos. Aqui, olha, o italiano que viajava o mundo fazendo guerras, participando de guerras, interesses econômicos, tá? Apelidado de herói dos dois mundos, ele participou até da unificação italiana e veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Eles conseguiram anistia. Muitos indivíduos do exército dos farrapos foram colocados no exército brasileiro. Olha só, sem concurso da ESA, sargento do Rio Grande do Sul, das tropas rio-grandenses, viraram sargento do Império. Devolveu aos farrapos as propriedades tomadas durante a luta, a questão das terras, né, foram devolvidas por parte do governo. Eles ganharam o direito de eleger o seu presidente provincial, era uma das reivindicações. Isso aqui depois, gente, anos depois, foi até um pouco esquecido, tá? Muitas dívidas aqui do governo rio-grandense passou para o Império, só coisa boa. E a carne seca e o charque começou a ser o quê? Taxado em 25%. Alegria, alegria, alegria. O movimento foi vitorioso. Então, de todos esses movimentos, gente, apenas o do Rio Grande do Sul foi plenamente vitorioso. Por isso que a galerinha do Rio Grande do Sul tem, né, muitos festejos, muitos churrascos, bombacha e chimarrão para comemorar a Farroupilha, né, quando eles venceram a autoridade do imperador Dom Pedro II.
muito churrasco, muitos prédios e cidades com o nome de Bento Gonçalves, entre outros líderes. Então existe um sentimento regionalista de valorizar a cultura, de valorizar a guerra, né, que os gaúchos conseguiram vencer. É muito bonito, isso é muito invejável. E por fim, gente, nós temos aqui a ação de Duque de Caxias. Como eu falei para vocês, né, aqui o exército chama ele de pacificador. Mas pergunta para o Balaio se ele era pacificador. Pergunta para a galera de São Paulo e Minas Gerais se ele era pacificador. Pergunta para a galera do Rio Grande do Sul se ele era pacificador. Não, gente, né? Ele chegava lá e metia bala, era sangue. Luiz Alves de Lima nasceu em 1803, faleceu em 1880, tá? Ele era filho lá do Francisco de Lima e Silva, que foi regente, como já falei para você, e de Dona Mariana Cândido. Em 1839 foi promovido coronel e nomeado presidente da província do Maranhão. Foi lá acabar com a balaiada. Anos depois foi dado a ele, né, o título, né, de nobreza Barão de Caxias, que depois virou Duque de Caxias. Por que Caxias? Porque foi ali onde ele conseguiu uma grande vitória sobre os balaios na cidade de Caxias, no Maranhão. Não percam isso de vista. Tá aqui o bonitão Duque de Caxias. Em 1842, ele enfrentou, gente, um levante liberal em São Paulo e Minas Gerais. Tá? Foi um movimento armado ali por liberais paulistas que, naquele contexto, eles protestavam contra a centralização política de Dom Pedro II, né, da elite política da capital. Tá? Então, eles lutavam ali por melhores condições políticas para eles. Beleza? Então aconteceu ali em Sorocaba, em Lorena, né, em Taubaté. E aí o Dom Pedro II mandou para lá o seu melhor homem, né, o seu melhor comandante. E Caxias, vá lá e acabe com o movimento. Ele falou, sim, senhor. Foi lá e toma-te, acabou. Tanto com o movimento de São Paulo quanto em Minas Gerais. Não tinha história, gente. Era bala mesmo. Em 1842 também, gente, ele foi enviado para o Rio Grande do Sul. 42, 43, ele foi para lá, né? Ao chegar a Porto Alegre, Caxias fez apelo aos sentimentos patrióticos dos gaúchos aqui, né? Através de um manifesto cívico, né? Mas também promoveu alguns massacres, como o massacre de Porongos em 1844, né? Mas teve várias vitórias ali no Rio Grande do Sul. No final das contas, tu já sabe, houve um acordo, né? Então aqui é Marco dos Porongos, reprodução da prefeitura de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. Milhares de gaúchos perderam aqui suas vidas frente ao exército brasileiro. Lembrando, gente, existia o exército gaúcho, farrapo. Por que o nome farrapo, gente? Porque eles não usavam uniformes bonitinhos, limpos, lindos e maravilhosos como o do Império. Logicamente que não eram lindos e maravilhosos. Eles usavam a roupa deles do cotidiano. Então o exército imperial olhava para eles e chamavam eles de farrapos. Exército de esfarrapados. Então, por isso o nome Farroupilha. Em 1847, já com título de conde, assumiu a cadeira de senador pela província do Rio Grande do Sul. Aqui ele já estava mais tranquilo, né? Em 1866, Caxias foi nomeado comandante-chefe da Força do Império em operações na mesma época em que é efetivado como marechal do Exército. Aqui é o Duque de Caxias, né? Já no contexto ali, na preparação ali do confronto ali da Guerra do Paraguai, né? E ele foi para a Guerra do Paraguai com brilhantes ideias, inclusive teve muitas e muitas vitórias, né? Ele vai receber esse título aqui, vai ser consolidado aqui na Guerra do Paraguai, né? Determinação para que fosse construída a famosa Estrada do Chaco. Depois a gente vai ver isso aqui, tá, gente? Na Guerra do Paraguai,
quando eles vão dar a volta no inimigo, no Paraguai, né? Existia aqui o rio, tentar só adiantar um pouco o nosso assunto. Existia a fortaleza de Humaitá, e o exército brasileiro, juntamente com a marinha, estava atacando nessa direção. Não conseguiu ultrapassar a fortaleza. O que foi que o Duque de Caxias, juntamente com o Almirante Barroso, eles pensaram? Vamos construir uma estrada paralela aqui ao rio. Vamos dar a volta no inimigo. E aí pegar o inimigo por trás. Aí, já era. Venceram a Guerra do Paraguai. Travessia da ponte sobre o Arroio Itororó aqui. Tomada da cidade, da capital Assunção. Venceu a guerra ali em 1869, 70. E foi muito valorizado. Por isso que ele foi considerado, depois de receber o título definitivo de Duque de Caxias. Então, o Duque de Caxias, gente, ele esteve na Guerra do Paraguai, ele foi senador, ele esteve na Farroupilha, ele esteve na revolta contra o Grupo Liberal em São Paulo, em Minas, ele esteve na Balaiada, ainda passou ali pela Bahia também, tá, gente? É isso que tu tem que levar para sua prova. Leem, pesquisem, tá aqui, olha. Duque de Caxias faleceu em 1880. Em 62 ele foi homenageado, né? E se transformou no quê? No patrono do exército, né? Dia do seu nascimento é comemorado o Dia do Soldado, 25 de agosto. Então você vê monumentos que homenageiam o grande militar aqui em São Paulo e aqui onde tem os restos mortais dele no Rio de Janeiro, né? Então ele virou um mito, um herói do exército brasileiro. Ok, anjinhos? Se você gostou dessa aula, gente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Como é que isso vem em prova? Aqui eu peguei uma questão da prova da ESA do ano de 2023. Aqui ele fala sobre a revolta regencial, sobre a cabanagem. Ocorreu na província do Pará e teve como ponto de partida as disputas pelo poder local. A elite paraense queria assumir o poder local frente à elite portuguesa. A cabanagem foi uma grande revolta que se desencadeou no período regencial brasileiro, e isso pode ser percebido pelo número de pessoas que aderiram a este movimento. Entre os agentes sociais que integravam a cabanagem, ele quer saber quem eram os cabanos. Letra A população pobre da província. Letra B, os grandes latifundiários. Letra C, os integrantes do clero regular e secular. Letra D, a elite sertaneja. Letra E, os povos açorianos. Meu Deus do céu. Aprendam isso, tá, gente? Aprendam a ler aqui antes da vírgula. Esse é macete que eu sempre dou para o meu aluno concurseiro. Então, por aqui você já mata a questão. Logicamente, gente, que você tem que ler tudo, porque às vezes depois da vírgula está errado. Mas de acordo com a nossa aula, gente, quem eram os grandes participantes desse movimento? A população pobre, os latifundiários, o clero, a elite sertaneja ou, gente, pelo amor de Deus, isso aqui está errado, né? Os povos açorianos. E aí? Logicamente que a alternativa correta é letra A. A população pobre da província foram predominantes nesse movimento. Índios, mestiços, negros que viviam à beira dos rios em condições miseráveis. Então eles estavam junto com a elite paraense tentando melhorar suas condições de vida. Lembrando que dentro desse movimento também tinham negros escravos que tentavam lutar pela abolição. Beleza? Quem quiser e puder comprar o nosso material, a nossa apostila aí completa sobre o concurso da ESA está aí por uma pequena quantia de R$30, todo o conteúdo com várias e várias questões gabaritadas. A apostila completa em PDF. Tá bom, gente? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Aqui é o professor Rogério Silva. Até a próxima. Fui!